Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui, Silvana, a Gleice e o Gabriel. Estamos aqui reunidos para mais uma aula do componente curricular de Filosofia 1. E hoje a gente vai dar um passo a mais aí, né, nas nossas discussões, nas nossas reflexões aí sobre as origens da filosofia e os primeiros filósofos. Como de costume, né, na verdade não é um costume, um capricho meu, mas é os conteúdos que a gente vai tratar agora nesse componente. Aqui assinar. Oi, Sinara, boa noite, nós já começamos. Bem-vinda. Nós estamos tratando, então, das origens, né, dos primeiros filósofos, as primeiras manifestações filosóficas, né, as primeiras produções filosóficas, tá? Muitos desses filósofos estão muito distantes de nós, né? E por vezes isso pode nos parecer um pouco estranho, né? Mas esses são propriamente os grandes marcos, os alicerces, os pilares da filosofia, né? E o filósofo que a gente vai ver na aula de hoje, há muitas analogias, muitas menções, muitas comparações desse filósofo com um personagem muito conhecido, né, na cultura ocidental, que é o Jesus Cristo, né? Então, existe um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Na filosofia, a mesma coisa. Existe uma filosofia antes de Sócrates e uma filosofia depois de Sócrates. Então, esse filósofo ele é um divisor de águas. Vocês vão entender o porquê na aula de hoje, eu espero, né? Porque este filósofo, assim como o seu discípulo, né, são personagens muito importantes na tradição, porque eles mudaram, eles revolucionaram, eles transformaram a filosofia aquela filosofia que a gente viu dos pré-socráticos, né, que refletiam, pensavam, investigavam sobre a natureza, e também difere dos sofistas, né, que são aqueles filósofos que a gente viu na semana passada, que defendiam um caráter, vamos dizer assim, não tão preocupado com questões filosóficas relacionadas à verdade, né, mas filósofos que estavam mais preocupados com a disseminação, vamos dizer assim, né, de uma certa técnica que, de certa forma, é muito benéfica para a filosofia, que é a possibilidade, o conhecimento de falar bem em público, a oratória, né? Então, os filósofos sofistas, né, ou melhor dizendo, os sofistas, né, que, por exemplo, para Sócrates, Platão e os seus sucessores não são considerados filósofos, né? Os sofistas, eles, de certa forma, ajudaram na popularização da filosofia, tá? E, como era devido à sua importância, a gente vai estudar o pensamento do Sócrates, a gente vai ter uma introdução na aula de hoje, e na próxima aula eu quero também aprofundar um pouco mais o seu pensamento, e também vou encaminhar uma atividade também, tanto na aula de hoje como na próxima aula, tá? Bom, eu vou pedir para vocês aqui acompanharem, porque eu vou projetar a minha tela. Na verdade, essa tela ela é muito mais para me orientar, me ajudar e me guiar na apresentação do que para outra coisa, tá? Vamos lá. Bom, a aula, então, começa hoje, mas não necessariamente termina hoje, né? Óbvio que a gente vai começar essa aula aqui, a gente vai ter um tempo aí para falar, né, do pensamento do Sócrates, mas a gente vai também voltar a falar sobre Platão, né? Talvez vai ficar mais para a próxima aula, tá? Mas, enfim, quem foi, então... a gente viu um pouquinho na semana passada, né, sobre os sofistas, né? Eu já mencionei um pouco isso, né? Os sofistas eles inauguram propriamente esse período marcado por questões que envolvem a relação do homem com a sociedade, né? Eles ensinavam, então, a arte da retórica, da persuasão, colaboraram para a ascensão ou melhor, colaboraram para o desenvolvimento do ideal da democracia e para, principalmente, dessas classes sociais em ascensão, né? Classes sociais mais ligadas ao comércio, ao desenvolvimento da economia, né?
essas classes elas se valeram dos conhecimentos, então, da retórica e da persuasão ensinado pelos sofistas, né, para poder fazer parte da democracia ateniense. Então, o Sócrates e o Platão, que são os principais debatedores dos sofistas, eles vão dizer que os sofistas, na verdade, eles não eram filósofos, eles eram vendedores do saber. Qual saber? Esse saber da retórica e da persuasão. Bom, mas o que nos interessa na aula de hoje é esse personagem, o Sócrates. E o Sócrates, pessoal, ele é tão importante para a filosofia porque a gente pode comparar o Sócrates e o que ele fazia com que a gente chama de filosofia como uma arte, né? Como algo a ser produzido, algo a ser elaborado, e algo mais que isso, algo belo, né? Bom, eu vou começar do fim da vida do Sócrates, tá? O Sócrates ele não era uma pessoa pobre na cidade de Atenas, mas ele também não era uma pessoa rica entre os atenienses. Ele foi militar, né? Ele prestou o serviço militar, e a mãe do Sócrates era parteira. E o pai do Sócrates, se eu não me engano, ele era marceneiro, né? Profissões, assim, relativamente, assim, sem grande destaque, né, na sociedade ateniense. Mas a parte mais interessante da profissão dos pais do Sócrates é dada a partir da sua mãe, né? Esqueço o nome dela agora, mas isso não é tão importante, né? Mas sempre que a gente falar da mãe do Sócrates, é bom a gente associar a uma atividade profissional muito importante dessa época, que era a parteira, né? O que faz uma parteira? Uma parteira, ela traz para este mundo, vamos dizer assim, né? Para esse mundo físico, né? A criança de uma mulher que está grávida, né? E o Sócrates sempre usava essa metáfora. O Sócrates usava muitas metáforas, usava muitas analogias, se valia inclusive de narrativas mitológicas. A gente vai ver um pouquinho na aula de hoje também sobre isso, né? O Sócrates, ele então, por que ele associava a atividade da parteira com a atividade do filósofo, né? Primeiro, pessoal, vamos entender quem é o filósofo, quem Sócrates entende que seja um filósofo. A palavra filosofia é formada por duas palavras gregas, que quer dizer, são duas palavras, uma chamada philos e a outra sophos. Então, a palavra grega filósofo quer dizer filo amizade, né? E sophos é sabedoria. Só que a palavra filo vem de uma palavra grega chamada filia. Essa palavra grega, ela quer dizer amizade, mas é aquela amizade que existe entre irmãos. É aquele amor que existe entre irmãos, né? A filia, para os gregos, tem aquele sentido de um amor fraternal, o amor que os irmãos sentem entre si, tá? Então, não é um amor carnal, não é um amor, não é aquele amor erótico, né? O eros, que os gregos também definiam, né, como sendo uma forma de amor, mas era o amor, um amor fraterno, o amor que existe entre irmãos. A palavra sophos quer dizer sabedoria, tá? Então, a palavra filosofia, ela é formada pela junção dessas duas palavras, philos e sophos. E o filósofo, então, gente, é assim, não é que o filósofo, na perspectiva do Sócrates, ele exerce uma atividade profissional. Não é isso. O filósofo, ele é um adjetivo de um sujeito que sente esse amor pela sabedoria, tá? Então, quando a gente ouve a expressão assim, aquele sujeito é um filósofo, né? Dá para a gente dizer que é como se fosse aquela pessoa que sente esse amor pela sabedoria. Não que sente esse amor fraternal, esse amor que os irmãos sentem entre si, né? Esse desejo de estar próximos, tá? Essa vontade, melhor dizendo, essa vontade de estar próximo dos outros, né? E é uma coisa, é um sentimento descompromissado. Você não exige nada em troca, né? Mas é algo que você sente simplesmente, né? Então, quando os gregos, a essa época, deram esse nome de
fazer filosofia é o que, então? É você se aproximar, estabelecer uma relação fraternal com a sabedoria, né? Então, esse é o primeiro sentido da ideia, né, de filosofar, né? Então, quando você está filosofando, você não está divagando, falando coisas assim, meio lunáticas, né? Não tem esse sentido. Mas é a ideia de você querer se aproximar de algo, estar mais próximo de algo. E aí que vem aquilo que o Sócrates ensina com a metáfora da sua mãe como parteira, né? A gente pode, enquanto filósofo, ou o sujeito que é filósofo, ele não pode querer ensinar uma outra pessoa a ser filósofa também, né? Essa pessoa, ela por conta própria, precisa fazer isso. Essa pessoa precisa aprender a fazer isso, por conta própria, tá? É como... e aí vem a metáfora da parteira, né? Não tem como uma mulher que não está grávida dar à luz a um filho. Assim como não tem como alguém querer se aproximar da sabedoria se ele, por conta própria, não aprender a fazer isso, tá? Então não tem como, não existe o filósofo, querer, assim, doutrinar alguém a ser sábio. Não tem como fazer isso, né? O filósofo, ele deve ser como a parteira que vai dar à luz à criança. A pessoa, por conta própria, precisa aprender a parir as suas próprias ideias. Estão entendendo isso, pessoal? Dá para entender essa metáfora? Né? E isso é tão forte na filosofia do Sócrates, né? Que ele foi... Então, o que ele fazia? Né? Aqui, essa cena que vocês estão vendo é a cena do julgamento do Sócrates. Né? O Sócrates, ele foi condenado à morte. Olha só que coisa. Ele foi condenado à morte pelos cidadãos da cidade de Atenas. E por que ele foi condenado à morte? Aqui está, né, a sua taça de veneno. Esses são os seus discípulos. Tá? Estão todos eles ali à volta. Né? O Sócrates passa a noite preso, né? E os seus discípulos querem passar essa última noite com ele, né? E aqui é a prisão que o Sócrates ficou, né? Então ele estava amarrado, eles estão vendo, né, que tem os grilhões que ele estava amarrado, né? E aí ele foi, isso aqui é minutos antes da sua morte, né? E aí deram essa taça de veneno para ele e ele está com o dedo apontado para cima. Conseguem ver ali, pessoal, que ele está com o dedo apontando para as alturas, né? Ele vai dizer o seguinte, nessa hora, né? Tem um diálogo do Sócrates, né? O Sócrates, nós não temos... O Sócrates, ele não escreveu nada, mas um dos seus discípulos foi Platão. A gente vai falar um pouco mais adiante aí, depois do pensamento do Platão. O Platão, ele escreve, ele acompanha toda a trajetória da vida do Sócrates, né? Ou pelo menos dessa fase mais final da vida do Sócrates, né? E aí, nesse diálogo, um dos diálogos, agora também não vou lembrar exatamente como é que é o nome desse diálogo, o Sócrates, ele conta, então, essa última noite dele, antes dele morrer, né? E ele, assim, tenta acalmar. Vejam que os seus discípulos aqui estão todos desesperados, né? Estão vendo ali, ó? Todos eles estão tristes, cabisbaixos, né? Esse aqui está tentando convencer o Sócrates de algo, né? E o Sócrates diz assim, olha, não adianta vocês quererem me convencer, porque o que foi sugerido para o Sócrates, pessoal? Foi sugerido que ele, assim, as pessoas, assim, até não achavam tão ruim o Sócrates, né? Porque se ele chegasse e dissesse assim, olha, Sócrates, disseram isso para ele, você abdica de tudo isso que você acredita, né? Abandona a tua filosofia que a gente te perdoa, né? Você pode seguir aí, perambulando pelas praças, conversando com os jovens, que era isso que ele fazia, né? E aí, o Sócrates disse assim, não, eu não vou renunciar por tudo aquilo que eu defendi na minha vida, né? Eu vou, porque, primeiro, eu não acredito que a vida mais real que a gente tem é essa que nós estamos aqui agora. Essa ela é uma vida passageira. Ela não é a realidade mais real. Né? Eu acredito no mundo das ideias. Por isso é uma mãozinha erguida dele ali. Ó, né? Ele acredita que a realidade está no mundo das ideias, porque as ideias são eternas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Tá? E aí ele diz assim, olha, não temam pela morte, porque, na verdade, a morte pode ser uma grande felicidade. Porque depois que você morre,
pode ser que você acesse as ideias mais perfeitas. Pode não, ele acreditava nisso, né? Que a realidade ela não está nesse mundo sensível aqui que nós estamos inseridos. Mas a realidade está no mundo das ideias. Por isso a mão ali apontada para cima, né? Morrer talvez seja um momento, né? Não temos 100% de certeza disso, né? Mas morrer seja um momento, na visão do Sócrates, né? Talvez é o momento de você estar em contato com as ideias, né? Você vai morrer, obviamente, e aí você vai permanecer enquanto ideia, tá? Então ele não acha ruim perder a sua vida para manter as suas ideias, defender as suas ideias, tá? Bom, até aqui, pessoal, algum comentário, alguma pergunta de vocês? Vocês querem falar alguma coisa? Estão conseguindo entender, pessoal? Estou falando muito rápido, qualquer coisa vocês me interrompam, por favor. Até aqui eu entendi exatamente o quadro ali, a proposta ali, né, no caso de Sócrates, né? O que ele quis dizer com o estado em que ele estava Sim. preso, né? E que ele não ia mudar de ideia a maneira dele pensar, né? Isso. Assim somos nós também temos visões diferentes, né? Eu tenho um modo de ver a vida diferente da Sinara, diferente da Gleice, diferente do Gabriel. Então, eu tenho meu modo de viver e de ver as coisas diferentes. Eles também têm. E com isso, a gente deve respeitar. E até mesmo o modo de você, como professor nosso, também tem um jeito de viver, né? Então, a gente tem que respeitar o espaço um do outro. E pelo que deu a entender, ele não teve esse respeito, né? Tanto é que ele foi preso. Eles envenenaram, mataram ele envenenado, né? Sim. E eu acho assim, ó, que se eles tivessem respeitado as ideias dele, né? E não tivesse feito ele preso e nem condenado ele à morte, né? Ele teria de repente, uma velhice digna, vamos dizer assim. O Sócrates ele foi assim condenado pela acusação que foi feita a ele, né? Era de que ele corrompia a juventude, né? E qual era assim o que ele fazia com os jovens? Na verdade, o Sócrates ensinava a juventude a defender o seu ponto de vista, a defender as suas ideias na direção, né, de uma verdade, tá? Essa é uma discussão interessante, Silvana, né, que você fala assim de as pessoas elas têm diferentes visões sobre qualquer assunto, né? Enfim, as pessoas elas tendem assim a emitir opiniões e juízos, né, sobre muitas coisas. Tá? Mas o que o Sócrates nos ensina desde aquela época é que deve existir algumas ideias que são mais reais do que outras, né? Porque se a gente observar, né, o que a gente viu na aula da semana passada, se a gente pensar um pouco sobre o que a gente viu na aula da semana passada, os sofistas, eles, de certa forma, relativizavam essa ideia de verdade, né? O que o Sócrates, e acho que essa foi a principal causa da sua condenação, é que o Sócrates ensinou um método para cada um elaborar a sua verdade, mas não no sentido relativista, não no sentido de tudo vale, então agora cada um tem a sua opinião e está tudo certo. Não é isso, né? O Sócrates vai dizer o seguinte, olha, existem ideias que são mais verdadeiras do que outras, né? A gente não tem, assim, existem diferentes graus, vamos dizer assim, de verdade, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês não me conhecem fisicamente, vocês nunca me viram, né? Eu estou dando aula para vocês, vocês nunca me viram, né? Vocês têm no máximo uma ideia do que eu sou, né? Se eu morresse, vamos imaginar que eu morresse amanhã, hoje, enfim, sei lá quando, né? Eu perdesse a minha vida física, né? De certa forma, eu continuaria existindo, né? Como uma realidade que vocês conhecem virtualmente, tá? Mas, quer dizer, uma parte de mim se foi. A parte material, ela não existe mais. Mas a ideia do que eu sou, ela vai permanecer. O Sócrates vai dizer que isso, inclusive, é a realidade mais real.
A realidade mais real é a realidade das ideias, né? Isso ele quer dizer o seguinte: nós deveríamos ir em busca das ideias mais reais. Essa deveria ser a nossa tarefa, né? Que cada um deve fazer, né? Cada um deve fazer, cada um deve ir ao encontro dessa ideia mais perfeita, vamos dizer assim, né? Que o mundo sensível ele tende geralmente a nos enganar, né? A tendência natural, né, é que esse mundo que nós vivemos aqui agora, ele é um mundo de enganação, né? Ele não é a realidade mais real. A realidade mais real, ela pode ser mais dura do que a gente imagina, mais complexa. Ela tende não, ela é mais complexa. Ela exige de nós a gente sair dessa condição relativista, né? A gente deve assim ir ao encontro de uma realidade mais real, né? Essa foi a acusação que o Sócrates sofreu, né? Ele foi acusado de corromper a juventude a duvidar das crenças que existiam na época, né? E não é que ele duvidava simplesmente porque ele queria impor uma verdade a alguém, né? Ele duvidava no sentido de que ele ensinava, ele lançava essa dúvida para todos. E todos deveriam fazer, então, esse exame, vamos dizer assim, né? Era uma forma de vida. Os gregos tinham essa noção, né? De que existem alguns exercícios que a gente deve aprender, exercícios não no sentido de responder perguntas ou exercícios no sentido de você preencher lá, fazer uma conta. Não são esses exercícios, né? Mas exercícios de examinação. Não sei se essa é a melhor palavra, né? Mas exercícios de reflexão sobre nós mesmos, sobre as nossas práticas, sobre as nossas ideias, sobre as nossas opiniões. Nós deveríamos ser muito exigentes na reflexão sobre essas nossas opiniões, sobre que argumentos nós estamos utilizando para defender os nossos pontos de vista, né? E é certo que isso pode, em algum grau, em algum momento, incomodar a nós mesmos, em primeiro lugar, né? Mas será que é isso mesmo? Será que eu devo acreditar nisso, né? Será que as crenças que eu tenho, realmente elas são as mais reais? Elas são as ideias mais perfeitas que podem existir, né? Então, essa foi a acusação que foi feita a Sócrates, né? E é por isso que, assim, ele incomodou muita gente nessa época, né? Ele incomodou tanto que foi condenado à morte, né? Pelas pessoas, pelas autoridades da época, né? Bom, muito bem. Esse método, então, agora a gente vai dar um passo além. Obrigado, Silvana, pela tua intervenção. A gente vai dar um passo além agora, porque o Sócrates, ele ensinou um método, né? Esse método ele é composto por duas partes, duas etapas, vamos dizer assim. O primeiro deles é a ironia, né? O que é uma ironia, né? É tipo, dar uma debochada, assim, na opinião de cada um, né? Debochada no bom sentido, né? No sentido, assim, de não fazer uma pergunta violenta, né? O Sócrates não fazia isso. O Sócrates, ele fazia perguntas irônicas. Perguntas irônicas para provocar a pessoa à reflexão, né? É tipo assim, perguntar fingindo ignorar, né? Uma pergunta despretensiosa, né? Tipo assim, alguém fala, eu acho justo a gente ser multado por descumprir uma regra. Alguém diz, eu acho justo eu ser multado porque eu descumpri uma regra. A pergunta do Sócrates para nós seria assim, não seria, mas qual regra você descumpriu? Não seriam perguntas dessa natureza. O Sócrates perguntaria assim, tá, mas o que é a justiça, né? Será que todas as regras a gente deve seguir exatamente como elas são impostas para nós, né? Então, o Sócrates, ele faz uma pergunta tentando ir mais a fundo na discussão, para que, de certa forma, a gente destrua um pouco das nossas opiniões sobre as coisas, né? Porque, assim, a gente sempre tem uma mania, né? Geralmente, nós tendemos a esperar que alguém diga o que nós devemos fazer, né? Só que a gente precisa colocar um pouco em questão o que nos é dito para fazer, né? A gente precisa, de certa forma, destruir um pouco as nossas opiniões sobre algo, né?
porque isso vai fazer com que a gente reconheça a nossa própria ignorância, né? Muitas vezes nós acreditamos numa determinada ideia, num conceito, numa crença, né? Mas muitas vezes a gente crê nisso sem uma devida reflexão sobre isso, né? E muitas vezes a gente precisa ser perguntado, ser questionado, ser confrontado nas nossas ideias, né? Para a gente perceber que muitas vezes a gente está reproduzindo de forma ignorante, né? Conhecimentos, informações, opiniões que nos são dadas, impostas, né? E que a gente simplesmente aceita elas, tá? E aí vem a segunda parte do método, né? Que é o método a segunda parte é a maiêutica. Esse palavrão aí, maiêutica, no fundo, olha a minha rinite também atacando aqui. No fundo, tem a ver com aquilo que a gente falava no início, né? Com a gente, entre aspas, parir novas ideias, né? Quando que a gente formula novas ideias? Quando as nossas ideias são colocadas em questão, né? Se a gente não coloca em questão as nossas ideias, as nossas opiniões, dificilmente a gente vai ter capacidade ou a gente vai estar na condição de poder produzir novas ideias. Tá? O Sócrates dizia que isso é você elaborar um conceito, definir um conceito. Né? O Sócrates é responsável por uma das grandes passagens, uma das grandes transformações da filosofia, que é o seguinte, né? A palavra grega episteme quer dizer conhecimento. Tá? Todos nós temos opiniões sobre qualquer coisa. Se alguém perguntar para nós hoje, qual a sua opinião sobre o atual momento político brasileiro? Ou qual a sua opinião sobre a educação das crianças na escola? Todo mundo vai dar uma opinião. Mas agora, o que o Sócrates nos ensina é que a gente não deve ficar nesse campo da opinião. A gente deve dar um passo além, que é ir em busca do verdadeiro conhecimento, que é o que os gregos chamavam de episteme. Né? Buscar, encontrar a episteme, que é o conhecimento mais verdadeiro, o conhecimento mais elaborado, ele nos demanda questionar as nossas convicções e produzir novas ideias, né? Produzir novas ideias. A gente precisa ir além daquelas informações que nos são dadas, nos são repassadas. A gente precisa dar um passo adiante. Nós não podemos ficar passivos diante das informações que nós temos, porque aí a gente vai estar simplesmente reproduzindo opiniões, né? A gente precisa, isso é difícil, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. A gente precisa superar as nossas opiniões, tá? Bom, então eu falei um pouquinho do Sócrates e eu quero falar agora, até aqui, pessoal, do método, tranquilo? Deu para entender? Então, a gente precisa primeiro reconhecer a nossa ignorância e, a partir do reconhecimento da nossa ignorância, procurar formular novas ideias. Porque é isso, o conhecimento é isso, né, gente? O conhecimento não é você receber uma informação e deixar aquela informação ali e você estaticamente acreditar naquela informação para o resto da vida. Né? Não. Eu gostaria que vocês, inclusive, duvidassem de tudo que eu estou dizendo para vocês agora. Né? Duvidassem de tal ponto que, mas não duvidar por duvidar, para me desqualificar ou para acreditar que eu não sou bom o suficiente. Não, não é nesse sentido. Mas no sentido de vocês produzirem as próprias ideias de vocês. Parir novas ideias. Esse parir entre aspas, né? Então, a metáfora, lembre-se da metáfora da parteira. O Sócrates vai nos dizer que ninguém pode parir ideias por nós. Nós precisamos parir as nossas próprias ideias. Né? Assim como uma mulher que não está grávida não consegue parir um filho, né? Alguém que queira nos ensinar simplesmente não vai ser suficiente para que a gente possa nós mesmos produzir as nossas próprias ideias. Tá? Bom, então, eu quero dar um exemplo agora. Eu quero falar um pouquinho rapidamente, nós temos bastante tempo ainda, do seu principal discípulo, o principal discípulo do Sócrates, que é Platão. Tá?
Eu teria muitas coisas para falar do Platão, mas eu quero me ater a 4 pontos, né? Especificamente num texto de Platão. Platão, então, escreve 37 diálogos, né? E a gente vai ver na aula de hoje um diálogo. Vejam bem, pessoal, são 37 diálogos falando sobre os mais variados temas. O que é o amor, o que é a beleza, o que é a morte, o que é a justiça, qual a origem das nossas ideias, enfim, tem uma infinidade de assuntos que Platão trata. Nesse livro, A República, o Platão essa obra é uma das obras mais comentadas, mais lidas, mais refletidas do mundo. Para vocês terem uma ideia, esse livro que vocês estão vendo, A República de Platão, dessa coleção aí, Os Pensadores, ela foi o Brasil é o lugar onde mais se vendeu esse livro, né? É um lugar onde as pessoas mais compraram esse livro, A República, né, do Platão. Né? Essa coleção, ela reúne todos os principais filósofos, da história da filosofia, e nesse texto pode ser discutido muitos temas. Entre eles está expressa a teoria das ideias, né, de Platão. É um texto que fala sobre a educação das pessoas. É um texto que fala sobre o que é a verdade. É um texto que fala sobre a justiça, tá? Só para vocês terem uma noção de quais temas esse texto aborda, tá bom? Bom, eu vou falar rapidamente de um dos temas da alegoria desse livro, A República de Platão, que é a alegoria da caverna, ou também o mito da caverna. E para tal, eu quero fazer um exercício com vocês agora, tá? Todos aqui, por favor, eu gostaria até que vocês abrissem os seus microfones e pudessem falar aí a partir dessa imagem que vocês estão vendo, tá? Descrevam para mim, por favor, essa imagem aí que vocês estão vendo. Bom, nessa imagem eu estou vendo uma fogueira, alguns, não sei se saindo ou entrando da caverna, alguns soldados sentados olhando umas imagens. O A do meio parece uma ave, né? A Sim. outra parece uma árvore e aqui parece, não sei, um cântaro, um vaso, não sei. E lá fora tem os pássaros, as árvores e um sol. A gente tá olhando aqui, mas a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Não precisa entender. Essa é uma das obras, esse desenho é uma das metáforas mais enigmáticas da história da filosofia, tá? Se vocês não entenderem nada agora, não tem nenhum problema. A gente, assim, ó, para vocês terem uma ideia, esse texto foi escrito há mais ou menos 2.400 anos atrás. E de lá para cá, sim, ele é lido e relido, e as pessoas que leem, e pensam e refletem, sempre vão trazer novidades aí a partir dessa passagem. Mas a Silvana descreveu bem para nós ali a imagem, né? Acredito que o Gabriel, a Gleice, a Sinara também puderam. Eu entendi mais ou menos o que ela falou ali, também foi o que eu enxerguei. Uhum. É como se alguns estivessem fugindo dali de dentro, né? E daí ali tem 3 pessoas com uma capa, parece 3 monges, alguma coisa do tipo, segurando o que reflete na parede que os outros 3 estão escondidos, estão vendo. Uhum. Sim. E vocês perceberam alguma semelhança? Há semelhanças nessas imagens? Conseguem perceber alguma semelhança em alguma coisa? Do lado de fora parece que tem uns cântaros num vaso, sei lá. É meio estranha. Mas, né? Não sei se são escravos que estão saindo da caverna. Outros estão lá fora. Não sei.
identificar. Mas eu creio que seriam, no caso, soldados, talvez perseguindo os escravos ou as pessoas que estão tentando fugir dessa caverna, né? Tentando fugir da opressão deles para não serem pegos, para não serem presos, né? Muito bom. Nossa, vários. Se a gente ficar conversando aqui, vocês vão elaborar aquilo que o Platão, de certa forma, já estava muito do que vocês já falaram aí já está aparecendo. Várias palavras aí são bem importantes para a compreensão. Eu vou dar uma pista para vocês. Há algo que se reproduz nos diferentes lugares do desenho? Há reproduções nos diferentes lugares? Ó, existe o fundo da caverna aqui, né? A parede. Há uma sombra aqui também, né? Que o sol, no caso, a fogueira está refletindo ao que os soldados ali estão segurando, que é acho que vamos dizer assim, um cântaro, né? A ave e a outra lá representa uma árvore. É o meu modo, meu ponto de vista de ver o que eu estou vendo, né? O pouquinho do que eu estou enxergando. Sim, olha só, olha aqui, ó. Uma árvore, uma árvore, uma árvore. Perceberam isso? Ó, Sim. um pássaro, pássaros. Uhum. Uma sombra, um vaso, um vaso, um vaso. Sim. Tá? Isso. Ó, luz, luz. Sim. Seres humanos, Sim. seres humanos. Sim. Seres humanos aqui também. Uhum. Então, na verdade, assim, vamos lá. Agora começa uma explicaçãozinha aqui um pouco mais técnica aqui, mas é só para a gente ir se acostumando aí com a linguagem platônica. Na realidade, tudo o que está dentro da caverna se reflete tudo o que está fora. Exatamente. Qual que é a mais verdadeira das três realidades? Os seres humanos. E a luz, para mim. E as aves. Tá. E as árvores também. Tudo. Exatamente. Perfeito, Silvana. Tudo que está aqui no fundo da caverna está fora da caverna. Só que, qual que é, agora que vem a pergunta derradeira, qual que é a realidade mais real? O que está fora. Por quê? Porque o que está dentro, veja bem, o que também seria real o que está dentro da caverna. Porque, de uma certa forma, tem vida tanto fora quanto dentro, né? Porque seres humanos, eles estão vivos. A única coisa que não estaria viva seria a sombra, né? Porque é uma coisa que está sendo refletida, né? Sobre a Sim. luz da fogueira. E Sim. o lado de fora, tudo é real. Tudo é visto como realidade. Tudo como é visto como vivo. Que está... A única coisa que não seria, no caso, os vasos, que são seres, no caso, são seres mortos, né? Sim. Mas o que está dentro, que daí a sombra do que está fora, do que está dentro aqui da coisa, refletiria os vasos, né? Sim, que são sim. As coisas mortas. Mas tudo que está dentro da caverna é vivo, né? O fogo, ele é vida, de uma certa forma, né? Então, reflete o sol, que o sol é um ser vivo. O ser humano é um ser humano vivo. As aves são vivas. Só refletem ali a sombra de uma ave, que é um símbolo, no caso, né? Uhum. E as árvores são vivas também. Então, não há...
a pouca diferença de discernimento de uma e de outra. Meu modo de ver. Sim, 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 sim. Para estes homens que estão aqui dentro, ó, o que é a realidade para eles? É a sombra, né? Esses Sim. aqui, ó, eles já sabem um pouco mais, né? Porque eles já conseguem fazer uma imitação da realidade que está lá fora. Isso que está aqui fora seria a realidade mais real, né? Sim. Então, esse é um diálogo, essa história ela é contada pelo Sócrates. Quem escreve ela é Platão. E o Platão vai dizer o seguinte: tudo nesse mundo ele tem diferentes graus de realidade. Existem diferentes níveis de realidade. Existem alguns seres humanos que eles conseguem ver níveis de realidade muito abaixo daquela realidade mais real. Por exemplo, essas pessoas que estão presas no fundo da caverna. Elas conseguem ver uma realidade que elas julgam ser verdadeira, mas que na verdade é só uma sombra da realidade. Consegue entender isso, pessoal? Eles acreditam fielmente que essa é a realidade mais real. Mas, na verdade, eles estão sendo enganados por alguém que conhece uma realidade para além dessa aqui que está no fundo da caverna. Tá? Então, assim, o que o Platão quer nos dizer é o seguinte: a tarefa filosófica é a gente, de certa forma, sair do fundo desse fundo de caverna e tentar contemplar uma realidade fora dessas aparências que nós vemos. Nós devemos ir ao encontro dessa realidade que está num outro nível, que não é esse que nós estamos inseridos, né? Esse mundo que nós estamos inseridos é o mundo da opinião, das ilusões, das falsas projeções que nos são apresentadas, né? E que o nosso exercício, a nossa tarefa, aquilo que nos torna mais humanos, é a gente tentar ir além disso que está aí, né? Porque se a gente ficar só com o que está à nossa volta, a gente vai ser que nem esses homens aqui, ó, que só veem aquilo que alguém está projetando para nós, né? Então, a nossa tarefa, a nossa atividade filosófica, ela nos deve fazer com que a gente vá saindo dessa caverna, do fundo dessa caverna. E a gente vai tentar contemplar a realidade mais real. Assim como disse a Silvana, né? Aquela realidade que está fora da caverna. Só que vejam bem, pessoal. Olha aqui, ó. É muito legal isso, né? Olha só. Estão vendo esses sujeitos aqui ó, que estão saindo da caverna? O que esse sujeito aqui está fazendo? Ó, olha como é que ele está. Tudo é importante aqui, pessoal. Olha como é que ele está. O que ele está fazendo aqui, ó? Gabriel, Gleice, Sinara, Silvana, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele enxergou a luz e tapou o olho. Tapou o olho. Por que a gente faz isso? Quando a gente fica muito tempo sem ver a luz, dói os olhos. Exatamente. Então, o que acontece? Ó? O que o Platão está nos mostrando aqui com esse exemplo aqui, desse sujeito aqui, ó? A realidade, se nós estamos a vida inteira acostumados a ver as coisas como sombras, como cópias, quando a gente vai olhar para a realidade fora da caverna, a gente não, de certa forma, não vai querer ver aquilo. A gente demora um certo tempo, não é assim? De manhã, quando a gente acorda, assim, acorda já, abre os olhos e vê tudo com claridade, com clareza? Não, não é assim, né, pessoal? Não sei vocês, mas eu e as pessoas que estão aqui à minha volta, e muitos que eu conheço, não acontece assim. Quando amanhece o dia, né, vamos imaginar que vocês têm uma janela toda bem fechada, já são 7h30, 8 horas da manhã, e alguém abre essa janela com muita força, você na hora, a tua tentativa primeira é você ficar de olhos fechados, né? É você não querer ver a realidade. Só um pouquinho, pessoal. Maria, faz favor, encosta a porta aqui. Obrigado. Não, ainda não. Espera um pouquinho. Tá bom, obrigado, pessoal. Desculpem aí que a porta abriu aqui do quarto e pedi para minha filha encostar. Bom, voltando então. Quando a gente se depara com uma luz forte, né, como essa do sol, a primeira reação nossa é a gente não querer ver. É mais ou menos assim com a realidade. A gente não quer ver a realidade. A gente prefere
ficar onde? Lá no fundo da caverna, está bem quentinho, a gente está bem protegido, né? Alguém está projetando as coisas para mim, alguém está trazendo um pouco de luz para mim, né? Eu não faço nenhum esforço, né? A narrativa lá tem um livro 7 da República de Platão, tem isso, né? Tem a descrição que o Sócrates faz dessa caverna. Imaginem homens presos no fundo de uma caverna, acorrentados. Alguém, por alguma razão, prendeu esses homens. Eles viveram toda a sua vida lá dentro. Um belo dia, um deles se solta, não se sabe por que razão, se solta e ele tenta sair. Ele se sente incomodado, ele começa a questionar. Bom, e é mais ou menos assim, essa é a tarefa filosófica, essa é a atividade filosófica. A nossa natureza, enquanto seres humanos, é essa. É a gente não se contentar com as condições que nós estamos inseridos. É a gente começa a duvidar. Mas será que é isso mesmo? Será que é assim que as coisas são? Será que a minha vida vai ter que ser a vida inteira desse jeito? Será que eu não posso ir além disso que está aí? Né? Brota naturalmente nos seres humanos essa vontade, esse desejo de ir além, de buscar sair dessa zona de conforto que é a nossa condição que nós estamos inseridos. E quando a gente vai fazer esses primeiros movimentos, as pessoas começam a tentar segurar a gente. Não é assim? Vocês, por exemplo, vocês pararam de estudar em determinado momento. Agora estão voltando, estão aí, estão, né, querendo ir atrás, estão querendo estudar, estão querendo se profissionalizar, estão querendo aprender, voltar para a escola. Né? Veio a pandemia, um ano parado, né? Um ano sem ir para o campus. Parece que tudo vai, de certa forma, querendo manter a gente numa realidade que é difícil. Né? Alguns desistem, alguns largam, alguns preferem não ir adiante. Né? Quando são confrontados com uma certa realidade um pouco mais dura do que aquela que estão acostumados. É difícil, né? Trabalhar o dia inteiro, escutar um professor de filosofia lá enchendo o saco toda terça-feira à noite, né? Isso pode, de certa forma, nos incomodar. Não quero aqui dizer que eu sou uma luz ou que os professores são uma luz, só estou dando um pequeno exemplo, né? Eu tenho certeza que existem muito mais exemplos na vida de vocês que podem ser muito melhores do que esse que eu estou dando, né? Mas, assim, é para vocês perceberem que o que o Platão está dizendo... E, pessoal, vejam bem, ele escreveu isso há 2.400 anos atrás, né? E ele estava dizendo assim, olha, existe uma realidade para além dessa que nós estamos inseridos, né? E eu vou mais longe ainda, Silvana, Gleice, Gabriel e Sinara. O Platão vai dizer que nem aquela realidade que está lá fora, ele vai distinguir os dois mundos. Existe um mundo sensível, que é esse mundo aqui, que as pessoas estão presas a imagens, a cópias, e o mundo das ideias, que é o mundo, né, que seria como se fosse fora da caverna, em que você contempla as coisas com mais perfeição. Né? Ele vai dizer o seguinte, o que é de perfeito, a realidade mais real, é aquela das ideias, não é aquela das sombras, do mundo sensível. O que vocês estão vendo aqui agora, na verdade, isso não existe. Nós estamos imersos... Esse mundo que nós estamos aqui, ele é um mundo sensível, ele é o mundo das sensações, ele é o mundo dos nossos sentidos. Mas o verdadeiro mundo não é esse. O verdadeiro mundo é o mundo das ideias, que está além desse mundo sensível. Né? Isso é o mundo também. Esse mundo que nós estamos aqui agora também é mundo. Mas existe um outro mundo, que é o mundo das ideias. E as ideias, como vocês bem sabem, elas são eternas, pessoal. Né? Por exemplo, a ideia que vocês têm de mim, vocês nunca me viram, nunca presenciaram a minha... Assim como eu não presenciei vocês, né? Se eu morrer amanhã, né, hoje, agora, à noite, daqui a pouco, vocês vão ter a ideia. A ideia de Tadeu, ela é eterna, ela vai permanecer. Vocês podem esquecer, né, dela, né, e tal, mas a ideia, ela é eterna, ela vai permanecer ao longo do tempo. Bom, pessoal, eu falaria aqui horas sobre isso ainda, né? Filho, como nós não vimos o senhor? Eu conheço o senhor pessoalmente. Será? Acho que não, Silvana. Claro! Nós tivemos aulas com o senhor? Não, comigo não. Sim. Pessoalmente não, Silvana. Vocês tiveram aula com o professor Felipe. Comigo não. Felipe? Professor Felipe. Silvana, a senhora confunde cabeça, mulher de Deus. Quem era o Felipe? Professor Confunde Felipe. professor, mulher.
É, Foi, Felipe. foi o Felipe, o ex-professor de filosofia. Vocês tiveram 5 aulas com ele, mas comigo não. Ai, é verdade. É, Silvana. A magnésia tá na cabeça, magnésia. É, Silvana. A última vez que eu tive no Campus Rolante, para vocês terem uma ideia, pessoal, foi em setembro de 2019. A última vez que eu tive no Campus lá, mais ou menos nesses dias aqui, ó. Fazem 2 anos que eu não apareço mais em Rolante, tá? Bom, mas enfim, pessoal, não sei se ajudei ou Desculpa, prof, mas eu achei que a capaz, gente tinha tido aula capaz, contigo antes. capaz. Bem tranquilo. Não sei se ajudei vocês, se deixei vocês mais confusos, se a aula foi cansativa, né? Mas a ideia um pouco é essa, né? Então, é o que fica de resumo aí, de síntese, né, do que a gente viu. Sócrates, que é um defensor, né, de que as pessoas precisam formular as suas próprias ideias, parir as suas próprias ideias, né, ir em encontro da verdade, e o Platão com a alegoria da caverna, né, com também o mito da caverna, em que ele nos ensina que existem diferentes realidades, né, e que existem realidades mais a realidade do mundo sensível, né, que é essa das aparências, que a gente pode perceber pelos nossos sentidos, e o mundo das ideias, que é o mundo em que as ideias são eternas, permanecem lá para sempre, que são as verdadeiras ideias, que nós deveríamos ir ao encontro dessas verdadeiras ideias, tá? Pessoal, para a aula de hoje era isso, tá? Estou liberando um questionário para vocês vão ter que entrar no Moodle, tá? E vão responder as questões que estão disponibilizadas lá, tá? Vocês leiam com calma, né? Vocês podem marcar uma... São questões de marcar, acho que são todas elas questões de marcar. Vocês têm 5 alternativas, 4 alternativas, né? Algumas. Vocês vão ter que escolher uma delas e marcar, tá bom? É um questionário fácil, né? A princípio é só uma questão mesmo de leitura, de compreensão, é relativamente simples, né? Mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo também, tá bom? Tá bom. Certo, pessoal? Deixa eu interromper aqui a gravação.